Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques desta terça-feira nas plataformas do Estadão. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia. Tem bastante assunto. Vamos começar pela parte econômica? É isso aí, a economia brasileira cresceu 0,6% no terceiro trimestre. Esse é o resultado do PIB divulgado hoje pelo IBGE na comparação com o segundo trimestre deste ano. Uma ligeira recuperação, mas num ritmo ainda abaixo do esperado no começo do ano. Puxada essa recuperação pela agropecuária, pela indústria, pelos serviços e também cresceu o consumo das famílias, 0,8%, além do investimento que cresceu 2%. Mas os gastos do governo estão em queda. Confira os números lá no nosso portal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem pelo Twitter vai impor medidas, tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiros. O presidente Bolsonaro entendeu que a medida não deve gerar nenhuma retaliação por parte do Brasil, mas assustou bastante aqui as autoridades que ontem não comentaram sobre o assunto. Mas os empresários já estão reclamando porque isso vai prejudicar as exportações brasileiras. E o Estadão continua acompanhando de perto as investigações sobre a morte de 9 pessoas pisoteadas num baile funk na favela de Paraisópolis, comunidade que fica na zona sul de São Paulo, na região do Morumbi. Os 6 policiais militares envolvidos na ação foram afastados das ruas, estão em serviços administrativos, e lá no portal estadão.com.br tem detalhamento também, além das investigações, de quem são essas 9 vítimas. Nenhuma era moradora lá da comunidade. Outro assunto em destaque no dia vai para uma discussão, mais uma vez, na Anvisa sobre a liberação do plantio da maconha para fins medicinais. Esse assunto se arrasta já há pelo menos 5 anos por ali, volta à pauta hoje, apesar do governo ser contra essa liberação, com manifestações do próprio presidente, ministros da Saúde e da Cidadania. Tem um destaque da educação, melhorou um pouco, mas ainda é negativo o desempenho de estudantes brasileiros de 15 anos no PISA, que é aquele exame mundial realizado a cada 3 anos pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 80 países. Para você ter uma ideia, 4 em cada 10 estudantes aqui do Brasil não conseguem, por exemplo, identificar a ideia principal de um texto. 70% aproximadamente, quase isso, não entendem o básico da matemática. Confira todos esses dados lá no portal estadão.com.br. Também está na pauta hoje uma decisão lá no Tribunal Superior Eleitoral sobre a coleta de assinaturas, digitais para a formação de um partido. O principal interessado disso é o presidente Bolsonaro, que está formando aliança pelo Brasil. Essa decisão pode dar uma luz para a formação desse partido, que tem um prazo muito estreito, até abril, março do ano que vem, para poder concorrer já com os candidatos nas eleições de 2020. No esporte, destaque para o Cruzeiro em rota aí de queda para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Ontem perdeu por 1-0 para o Vasco em São Januário, agora não depende mais dele, precisa vencer os 2 jogos, fora de casa contra o Grêmio, em casa contra o Palmeiras, e torcer contra o Ceará. Dependendo até de uma combinação de resultados, pode até ser rebaixado na quinta-feira já o Cruzeiro, que só nessa década ganhou 2 títulos brasileiros e 2 da Copa do Brasil. E ontem saiu também uma nova leva de nomeações para cargos dentro da Secretaria Especial de Cultura, sob o comando de Roberto Alvim. Dentre os nomes está o do presidente, o diretor da Funarte, o Dante Mantovani, que é maestro, mas também é youtuber. Num dos vídeos publicados no canal, tem um que faz uma associação entre o rock, as drogas, o sexo, o aborto e também ao satanismo. Ele que cria uma teoria da conspiração ali, cita diversos autores para dizer que, por exemplo, a NASA, faz ou esconde informações porque, na verdade, a Terra é plana, segundo ele. Tem um histórico de todas essas nomeações lá no Caderno 2 de hoje para você acompanhar. Let it be, Carol? Estes outros assuntos, acompanhe lá no portal do Estadão, nas nossas plataformas nesta terça. Um ótimo dia para você. Tchau. Até amanhã.